Olá, irmão, irmã, amigo e amiga. Espero que esteja tudo bem com você. Gostaria de convidar você a meditarmos um pouco à luz da Bíblia sobre o tema No mundo sim, do mundo não. Antes de fazer uma viagem, seja passeio, seja trabalho, normalmente fazemos algum tipo de planejamento. Quanto tempo ficar, onde se hospedar, gastos com alimentação, transporte, seguro-saúde, entre outras coisas. Quando a viagem é para outro país, principalmente de cultura diferente, há preocupações como com a maneira de se portar, de se vestir, o que falar, onde entrar e sair, leis, trânsito, etc. Tudo isso a fim de evitar qualquer constrangimento, problemas ou situações perigosas. Entretanto, via de regra, o interesse do viajante no local visitado é atender ao propósito que levou àquele lugar. Sejam, por exemplo, os passeios de uma viagem turística ou as reuniões de uma viagem a trabalho. O ideal é gastar o menor tempo possível com questões secundárias, de preferência apenas com aquelas obrigatórias, inevitáveis e necessárias ao bom andamento da viagem. O crente em Cristo é um viajante nesse mundo, um peregrino. Em sua oração sacerdotal, pouco tempo antes de ser crucificado, Jesus pede a Deus também por seus discípulos. No versículo 9 de João 17, Jesus diz: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E nos versículos 15 e 16, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus estava prestes a retornar para o Pai. Os apóstolos ficariam no mundo, apesar de não serem do mundo, como Jesus diz no texto. Esse mundo a que Jesus se refere não é o planeta Terra, mas a sociedade formada pelos seres humanos de um modo geral. Observe que Jesus não pede apenas pelos apóstolos. No versículo 20 ele diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Desse versículo também é um reforço do motivo pelo qual os apóstolos ficariam no mundo. Outros viriam e vieram a crer em Cristo pela pregação dos apóstolos. Quem crê em Cristo não é deste mundo, é neste mundo um peregrino, um viajante a trabalho com o propósito de anunciar as boas novas de salvação. Então há de se esperar que o foco do crente esteja nisto. Assim como o viajante em terra estranha se concentra no propósito que o fez embarcar. No versículo 17, Jesus diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santo significa separado. O servo de Deus está no mundo, mas é separado do mundo pela palavra de Deus. É bem certo que o envolvimento com algumas coisas do mundo é necessário, inevitável e muitas vezes até obrigatório. Mas qual o limite da participação do cristão no mundo? Nem tanto, nem tão pouco. O crente não pode se envolver tanto que passe a achar que faz parte definitiva do mundo, deixando de considerar, por exemplo, o que diz Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Também não pode se envolver tão pouco a ponto de, achando-se superior, deixar de cumprir o ID registrado em Marcos 16:15, e disse-lhe: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem uma expressão popular que diz: fulano quer ser mais real que o rei. Parafraseando-a, o cristão não pode querer ser mais real que Jesus. A vida de Jesus, narrada na Bíblia, define os limites inferior e superior da interação do crente com o mundo. Jesus disse em Mateus 10, 24 e 25: O discípulo não está acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é pesar todas as nossas escolhas e decisões com a balança de Cristo. É agir como ele agiria em toda e qualquer situação. É ser cristão 100% do tempo. Isso não agrada o mundo. Jesus alertou: se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ele também disse, está registrado em João 16:33,
Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto mais conhecemos a Jesus e buscamos agir como ele agiu, mais estaremos evidenciando nosso papel no mundo, separados para a honra e glória de Deus. Que Deus nos capacite a aplicar sua palavra em nossas vidas. Amém. Mensagem do Salvador, sim, a mensagem do Salvador, reúne o meu rei, que todo pecador, arrependido já, oferece ao Salvador, todos os pecados seus, pois ele prometeu, dar o perdão ao seu amor. Eis a mensagem